Oi, pessoal. Então, continuando aqui o nosso conteúdo, né? Nós estamos estudando essa sonata. Aí a gente viu lá, né? Vamos posicionar aqui. A gente viu lá que a frase aqui na clave de sol, ó, ela começa com uma pausa de colcheia, certo? E a gente, que é essa figura aqui, ó, onde eu tô colocando o dedo, estão vendo? É a pausa de colcheia. Aí, a pausa de colcheia é a parte negativa da colcheia, certo? Então, elas são a mesma figura. Então, tem a parte positiva, que tem som, e tem a parte negativa, que tem silêncio, certo? Então, aqui a gente tem nessa colcheia, no caso, em relação a essa fórmula de compasso, a gente tem meio tempo de som, certo? Em relação à pausa dela, que é a parte negativa, a gente tem meio tempo de silêncio, ok? Então, meio tempo de som nessa colcheia e nessa pausa, meio tempo de silêncio. Então, a primeira frase aqui da música, da sonata, ela vai começar na parte fraca do primeiro tempo, certo? Na segunda metade do primeiro tempo. Porque a primeira metade está ocupada por pausa, que é silêncio, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira nota a gente tinha visto que é Fá, aí tem aqui a apogiatura, que nós estudamos, né? Que é um ornamento que vem um pouquinho antes do tempo, né? Aí, no caso, esse ornamento ele vem um pouquinho antes dessa nota Ré, certo? Então, nós estudamos lá a nota Fá, a nota Mi em apogiatura, né? Que é um ornamento antes do tempo, a nota Ré, que é a nota que vem no tempo, outra nota Ré, certo? Que está ligada aqui por uma ligadura de tempo. Então, quer dizer, essas duas notas que estão ligadas, esses dois Rés, eles estão representando um único som. Então, a gente vai tocar esse Ré uma única vez e ele vai ter um tempo e meio, como a gente viu na aula anterior, certo? Aí, na sequência, a gente tem um outro Ré. Estão vendo, pessoal? Ó, aí na sequência a gente tem aqui um outro Ré, certo? Que também é colcheia. Por que ele é colcheia? Porque aqui, ó, a gente tem duas colcheias agrupadas, certo? Então, quando a colcheia é escrita sozinha, ela vem dessa forma, certo? Aí o colchete dela vem dessa forma, como se fosse uma vírgula, estão vendo? Ó? É o colchete da colcheia quando ela aparece escrita separadamente. Agora, quando a colcheia aparece escrita agrupada, aí o colchete vem ligando as duas figuras, certo? Então, nós vamos ver bem a diferença aqui, ó, da colcheia e da semicolcheia, certo? Então, a colcheia, ela tem um colchete e a semicolcheia, ela tem dois colchetes, certo? Então, no caso dessa fórmula de compasso, a colcheia vai valer meio tempo e a semicolcheia, ela vai valer 1/4 de tempo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente viu o Fá, o Mi em apogiatura, que é um ornamento que vem antes do tempo, o Ré, que vai estar ligado num outro Ré, que é colcheia. Então, um Ré que é semínima ligado num outro Ré, que é colcheia, né? Aí, equivalendo a um único som. Então, vocês vão tocar esses dois Rés uma vez só, porque estão ligados, certo? E ele vai valer 1 tempo e meio. O tempo da semínima, nesse caso, é 1 tempo, né? E o tempo da colcheia é meio tempo. Então, 1 tempo e meio vai valer esse Ré, certo? Um outro Ré, que também é colcheia, que vai valer meio tempo. Nós temos aqui uma outra apogiatura, que é um Dó, certo? Então, se a gente tem o Fá, tem o Mi, tem o Ré, aqui tem outro Ré, aqui tem outro Ré, então aqui, ó, abaixo, aqui no terceiro espaço, a gente encontra o Dó, certo? Então, nós encontramos o Ré aqui na 4ª linha, e encontramos o Dó aqui no terceiro espaço, ok, pessoal? Aí o Dó, ele também é uma apogiatura, é um ornamento que vai ser tocado rapidamente
antes do tempo do si, que é essa semínima que está escrita aqui, certo? Então, nós temos um si escrito aqui na figura semínima, certo? Que nesse caso vale um tempo, que vai estar ligada, ó, a essa primeira figura do próximo compasso, que também é um si, certo? Então, quando aparece esse tipo de escrita, né, ou esse tipo de fenômeno na música, uma figura de um tempo que está ligada pelo próprio tempo à próxima figura do próximo compasso, a gente chama esse fenômeno de síncope, certo? Então, isso aqui é uma síncope. Por quê? Porque vai alterar o apoio do tempo, certo? Então, o som que apareceria no apoio, ele vai aparecer no contraapoio, certo? Então, o som que apareceria no tempo, na parte forte do tempo, ele vai aparecer na parte fraca do tempo, certo? Porque o som que estaria na parte forte, ele está ligado ao som aqui do compasso anterior, né? Então, aqui, ó, não só a síncope é um fenômeno que acontece entre compassos, como também a síncope é um fenômeno que acontece entre tempos. Vocês estão vendo? Então, essa ligadura, ela também representa uma síncope. Por quê? Porque, justamente, ela está anulando a parte forte desse tempo, que é o terceiro tempo nesse caso, né? O terceiro tempo do compasso. Então, nós temos aqui, ó, o compasso já começando em pausa, né? Então, ele já começa em anacruse, né? Que é como a gente chama quando o som da música não começa no primeiro tempo, certo? Quando o som da música não começa no primeiro tempo, a gente chama de anacruse, certo? Então, aqui já está começando, ó, na parte fraca do primeiro tempo. Então, é anacruse, certo? Se começasse na parte forte, a gente chamaria de tético, né? Tético porque começa na cabeça do primeiro tempo. E anacruse porque começa na parte fraca já do primeiro tempo, né? Então, o anacruse, ele representa não só a música que vai começar na parte fraca do primeiro tempo. Ele representa a música que não começa na parte forte do primeiro tempo, certo? Então, se a música começasse nesse ré, também seria anacruse. E esse ré está na parte fraca do terceiro tempo. Se a música começasse na parte forte do segundo tempo, também seria anacruse, certo? Então, anacruse é isso. É uma música que começa com uma frase incompleta em relação ao primeiro tempo do primeiro compasso da música, certo, pessoal? Então, nós temos lá, começa com pausa de colcheia, a gente tem o Fá, tem o Mi, o Ré, que está ligado num outro Ré, um Ré colcheia, um Dó apogiatura, um Si, certo? Que vai estar ligado no outro Si. Aí o tio Fulvio está vendo aqui que a nossa aulinha também já está ficando longa e nós vamos voltar com o mesmo conteúdo na próxima aula, ok, pessoal?